Olá, amigo telespectador da TV Câmara. Começa agora o programa Revista Câmara, com muitas novidades, muitas curiosidades. Hoje, dia 28 de julho, que é exatamente o 209º dia do ano, no calendário gregoriano. Faltam 156 dias para finalizarmos 2023. Hoje é dia do agricultor, também é o dia mundial de combate à hepatite. Vamos falar aí do que aconteceu nessa data durante a história. Em 1540, o rei Henrique VIII da Inglaterra se casa com sua quinta esposa. Esse gostava de casamento, hein? A Catarina Howard. E no mesmo dia em que seu ex-chanceler Thomas Cromwell é executado sobre a acusação de traição. Em 1794, durante a Revolução Francesa, Maximilien Robespierre, Louis-Antoine Léon de Saint-Just e a maior parte dos jacobinos são executados na guilhotina. Em 1821, José de San Martín declara a independência do Peru da Espanha. Em 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra ao Reino da Sérvia. É o início, assim, da Primeira Guerra Mundial. E em 2005, o IRA anuncia o fim da luta armada e a entrega de suas armas. Também nessa data tivemos os nascimentos das seguintes celebridades. O Creone, para quem não sabe, cantor brasileiro do trio Parada Dura, grande Creone. Osmar Santos, em 1949, radialista brasileiro. Em 1953, nasceu o cantor e compositor brasileiro Guilherme Arantes. Em 1954, Hugo Chávez, militar e político venezuelano. Em 1965, Daniela Mercury, cantora brasileira. E também tivemos as mortes de dois grandes compositores. Em 1741, Antonio Vivaldi, compositor italiano. Para quem não sabe, ele que compôs As Quatro Estações. Em 1750, Johann Sebastian Bach, compositor alemão. E em 1938, os cangaceiros Virgulino Ferreira da Silva e sua esposa, a Maria Bonita. Para falar sobre esses temas, conversamos com o professor de História, Matias. Seja muito bem-vindo, Matias, tudo bem? Opa, tudo bem? Bom dia a todos aí, os ouvintes, né? Vamos começar com esse rapaz que gostava de casar, que era o rei Henrique VIII da Inglaterra, ele que é o fundador da religião que hoje é a principal religião da Inglaterra, que é o anglicanismo. O que podemos falar aí? Ele que estava no seu quinto casamento nessa época, ao todo foram 8 casamentos, se não me engano. Opa, desculpa. Sim, mas já teve antecessor, né? Que deixou exemplos aí, a gente, com todo respeito, né? Fábio Júnior, Gretchen, então eles não inovaram nada. Ele iniciou uma cultura. Isso, uma coisa assim. Mas era jogo de interesse, né? Ele queria filho. Mas a outra coisa também, a igreja que você falou, eu acho muito importante, né? A igreja anglicana, e ela tem todos os preceitos, né? Ainda mantém da igreja católica, né? Santos e as igrejas, toda conformidade, todos os ritos, né, também, bispo e tal, e os padres. Aí tem um outro fator que as freiras têm um papel um pouquinho maior do que na igreja católica, né, elas fazem celebrações também. Mas ele foi muito importante, o que deu uma autonomia para a Inglaterra, política, econômica e social, uma vez que ela ficava submissa à igreja romana, né. Então isso era difícil. Eles conseguiram uma certa autonomia e para eles foi muito importante, e é ainda. Bom, e nesta data, durante a Revolução Francesa, em 1794, tivemos aí a maior parte dos jacobinos sendo executados na guilhotina. Curioso que quem inventou a guilhotina também morreu como? Guilhotinado. Esse é um fato interessante. Os jacobinos também, quando tiveram maior força, poder, eles também executaram um pouquinho. Quando surge um conflito, ele é muito perigoso, porque nós humanos, a gente ressente muito de mágoas, e isso é difícil resolver. A gente vê aqui hoje, né, no próprio país, as amizades, as pessoas guardam muito isso. É uma coisa que tem que ser trabalhada muito lento, que isso aí vem desde antes, desde da antiguidade, as rivalidades, os conflitos se resolvendo a bala, a pancada. E essa questão do diálogo é recente. Então, dos jacobinos também, girondinos, não foi diferente. Onde o povo já passava muita dificuldade, a maioria, fome, crise. Não tinha brioches para a população? Não tinha brioches, né? E aí a elite não tem a mínima noção, não é que não tinha, não tem até hoje. Nós temos pessoas no Brasil que não sabem o que é pegar um ônibus. Eles não têm a mínima ideia. Você fala em pobreza, subúrbio, favela, ele acha que isso é de outro planeta, nunca viram. Então é difícil. Então, se não for condicionado através da educação, leitura e uma formação,
né, nós corremos esse risco de novo de conflitos aqui no Brasil, qualquer país do mundo, Com certeza. onde recende, onde o pessoal não quer perder seus direitos. Mas os dois lados foram violentos, infelizmente, né? E a pobreza continua ainda na França até hoje. Nós estamos vendo esses conflitos agora, vê a televisão lá. Voltaram os conflitos na França. E um pouquinho antes do Brasil, né? O Brasil foi independente em 1822. O Peru, em 1821, na data de hoje, que a gente comemora hoje, conseguiu declarar a sua independência da Espanha através de José de San Martín. Importante aí, esse país, nosso vizinho aqui, co-irmão, os peruanos conseguiram a sua independência. Olha, a questão do Peru, aliás, de todos os países vizinhos, né? O Brasil, não sou eu que falo, eu ouço falar e continuo falando, eu acredito nessa ideia, né? Que o Brasil está de costa para a América Latina. Isso é muito ruim, isso é ruim para todos nós, para a América Latina e sobretudo para o Brasil. Mas o Peru dá um grande passo, né, onde ele vai buscar uma elite local, lógico, contrapondo a ocupação europeia, sobretudo da Espanha, e ele vai fazer um grande avanço. É um dos países, né, e também um país que tem uma das universidades mais antigas, muito antes do Brasil. Do Brasil foi recente a instituição de universidade. Então, eles têm um voltado um pouquinho bem mais para a cultura. Ainda guarda grandes proporções das diferenças, desigualdades, questões sociais, sobretudo os povos indígenas, né, que sofrem terrivelmente, mas é um exemplo. E assim como tantos outros países aqui da América que a gente vê em uma parte como inimigos, infelizmente, ou chacota que se faz até nos botecos, né, que não deveria. Bom, em 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra ao Reino da Sérvia. Começa assim um evento que se deu a Primeira Guerra Mundial, que mudou para sempre a nossa história, principalmente o mapa da Europa nessa época. Sim, esse conflito da Primeira Guerra, né, quando eles falam que mata lá o príncipe Ferdinando, né? Mas o negócio não é bem assim, isso já vem antes, porque a Europa ela é formada por várias guerras, sucessivas guerras, conflitos. É assim essa Constituição. Um povo vai ocupando espaço do outro e vai juntando cultura, diferença, ódio. E nessa época, quando vai fazer isso aí, que acontece esse início da guerra, a Alemanha, que tinha um pacto com o Império Austro e a Itália, ela vai entrar nesse conflito aí. E começa a Primeira Guerra. Então, ela não resume nesse ato. São vários outros que já vinham carregando. Essa só, no dia de hoje, só a declaração oficial. A declaração oficial. E aí a Primeira Guerra, como você falou, ela é cruel, ela deixa traços que não apagou até hoje. A questão de quando você começa a guerra de trincheira, vai desenvolver, vai evoluir, vai usar já uso de gás, começa, né, que até quem sofreu com isso, o Adolfo Hitler, né, que ele é um sobrevivente da Primeira Guerra e carrega esse resquício. Isso foi cruel. Então, o famoso bigodinho dele vem dessa época, dessa época da máscara de gás. E isso é cruel. Então, essa Primeira Guerra, aliás, ela não terminou, foi assinado um armistício, quer dizer, ela não terminou. Então, isso é outro fato também, que às vezes as pessoas esquecem, acabou. Ela não acabou. Foi onde a Alemanha guarda um ranço, né, e fortalecida, não resolver os problemas, só pensar em punição, não pensaram nas outras pessoas, e é o que eu te falei, a mágoa, nós humanos somos terríveis. E isso é uma coisa que a gente vê, eu observo, talvez eu esteja errado, sempre que uma pessoa está falando, dá uma palestra, outro fala, o povo. Ele, como palestrante ou outro, ele se exclui. Então a gente já vê que é uma coisa na nossa memória, que a gente não se inclui nisso aí. Né? Mas nós carregamos, eu brigo isso comigo todo dia, quando chega no fim do dia ali, eu penso um pouquinho, tento retirar de mim as angústias, porque eu também tenho muita raiva, também tenho muito ódio, mas eu tenho que me controlar. É um ser humano. E isso tem que ser feito, não é humildade, não é nada, não. Tem que ser feito porque nós temos um comportamento estúpido e muito egoísta, né? O ego é outra coisa violenta em todos nós, isso independe da classe social. Bom, para a gente encerrar os fatos, né, em 2005, o IRA, o Exército Revolucionário Irlandês, anuncia o fim da luta armada. É um conflito que tem origem não na Primeira Guerra Mundial, mas durante o processo da Segunda Guerra Mundial, com a independência da Irlanda e uma separação ainda muito polêmica entre os irlandeses do norte, e acabou criando aí esse grupo, o IRA, que acabou aí entregando a luta armada a partir de 2005. Isso aí foi Muita cruel. gente morreu, hein? Nossa, morreu, e olha, isso é cruel, porque começa no século XII, quando a Inglaterra ocupa aquele espaço. Então, o que nós vamos ver? Uma crise, eles precisavam de mais espaço, alimentação, então eles invadem, e aí eles passam a pagar tributo
para a Grã-Bretanha, e isso vai criando um ranço, eles perdem direitos, há uma elite cúmplice que apoia a Inglaterra, então é um conjunto de fatores. Isso vem até os dias de hoje. O que acontece? Na Irlanda, a maioria são cristãos católicos, e a influência da Inglaterra, né, são os anglicanos. Então, olha que coisa louca, a religião ela serviu mais para a guerra do que para unir essas pessoas. Aí a Irlanda consegue a independência, depois de guerras, conflitos e tudo, e a Irlanda do Norte ainda permanece ligada à Inglaterra até hoje, onde a minoria católica está lá e quer se juntar com a Irlanda. Então, isso houve grandes atentados, assim, morreram pessoas inocentes. Antes eles atacavam mais o pessoal da administração e os militares. Aí acabam morrendo pessoas inocentes. Tem um filme que é muito bom para ver, Em Nome do Pai. Ele foi lançado em 1993, se não me falha a memória. Ele mostra um grupo de rapazes, né, tudo rebelde, ele sai da Irlanda para arrumar emprego, ele brigava muito com o pai e tal, e ele vai para lá. E aquela juventude rebelde dos anos 70, ele fumando um baseado, lógico, depois isso, e aquelas roupas hippie, a liberdade, e aí explode uma bomba e mata várias pessoas. E eles são confundidos, eles estavam ocupando, porque na Inglaterra, se fica uma casa vazia, você pode ocupar, mantém ela, porque não pode ter especulação. Isso é capitalismo, eles ocupam, né, e moram, tem que ter toda a assistência, mas isso é para outro momento. E esses garotos estavam lá, eles não tinham onde morar, ele vai para lá. E ele é confundido, ele vai preso. Ele vai preso e a Inglaterra tinha que dar resposta. Então, se você não tem alguém, você inventa. Isso é no mundo inteiro. Isso aí, infelizmente, assim, se a justiça ali, alguém não consegue, ele tem que forjar alguém. Sim. E esse garoto fica preso muito tempo, e o pai dele indo visitar, acaba sendo preso também, confundido com isso. E vai preso junto com o pessoal do IRA, e os caras eram violentos, os caras matavam e morria sorrindo, não tinha medo não. Então, com muito... A hora que o pai dele morre, ele entra numa crise, e aí ele começa a mandar cartas incessantemente, e aí, no momento, uma garota, tinha formado em Direito, começa aí a pesquisar, né? E ela nunca conseguiu os documentos, porque isso é uma coisa... Mas você está dando um filme inteiro, assim o pessoal não vai precisar nem assistir. Não. Mas eu quero falar dessa garota, a importância dos jovens, que às vezes a gente fala, advogado, conceituado, nada contra, pelo amor de Deus. Mas os jovens, eles são ousados. E essa garota é que vai trazer isso aí. Então, eu confio, eu trabalho... Né, sou professor e eu confio muito na juventude, por muitos erros e tudo, essa loucura que eles têm, ela é fundamental. No filme eu observei muito isso aí, a ousadia dessa garota. Né? Em nome do pai. A ousadia dos garotos. E esses nossos alunos são ousados, eles são fundamentais e necessários para o mundo todo. Também na data de hoje, Matias, falando, mudando um pouquinho do IRA, indo mais para agora a América Latina, vamos falar que em 1954 nasceu o ex-presidente militar e político venezuelano Hugo Chávez, que mudou para sempre a história daquele país lá, né? Ah, sim, Hugo Chávez Frias, né, o sobrenome dele, mudou a história e tem influência até hoje, em todo o planeta. Ele é um cara que vai, né, na Venezuela. A Venezuela é um dos maiores detentores de reserva de petróleo de boa qualidade, não sei se tem mal ou bom, mas eu acredito que todo ele é bom, a forma de usar que não. E ele vai começar a reivindicar aquilo lá para o povo venezuelano, não para uma elite, enquanto estava uma elite lá e o povo na miséria não se discutia. E como a questão é feita, a negociação em dólar, né, os Estados Unidos passa a interferir, e ele com essa ousadia, né, ele consegue mexer os pauzinhos lá, vamos dizer assim, para ter uma governança vitalícia, sempre através de eleição, mas vitalícia, foi um certo golpe aí. E aí entra o Maduro, que mantém isso aí, teve vários conflitos de classe, e o petróleo é importante, eles têm milhares de dólares bloqueados pelos Estados Unidos, e isso dificulta mais ainda, e quem paga é a classe mais pobre. E agora o Brasil, né, junto com o nosso presidente, busca nesse encontro com a Europa, para que tenha uma eleição mais aberta, mais transparente. Isso está com todas as críticas que nós temos, aí com o governante, né, e com o Maduro também, mas eu espero que isso venha acontecer, algo transparente, porque o povo da Venezuela, o Brasil merece, não é só ficar nessa puxação de querer matar o Maduro, que não resolve. Matias, para a gente encerrar o nosso papo, rapidamente vamos falar aí da morte em 1938 do casal Virgulino Ferreira da Silva, o Virgulino Lampião, e também da Maria Bonita, sua esposa. Olha só, é um belo exemplo, né, e terrível ao mesmo tempo, né? O Lampião era na região do semiárido nordestino, que você tem 9 estados ali, mais o norte de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha,
Isso é interessante, porque de injustiças, da violência contra o pai, assassinatos, ninguém nasce bandido. Eles se tornam, como hoje a gente vê. A necessidade fez, no caso. A necessidade fez. E ele vai ter um confronto nacional, que pôs em discussão. Né? O Nordeste tem grandes exemplos ali, como Canudos e tudo, Antônio Conselheiro. Mas eles são cria da exclusão. Hoje a violência é cria da exclusão. Isso é no mundo inteiro. Você tem uma população... Onde tem miséria, eles tentam resolver isso aí. Voltando um pouquinho, quando a gente fala que a Inglaterra vai ocupar a Irlanda, a Europa ocupa a África também. Ela precisava de espaço para vender, de matéria-prima, são violentos. Então, aquela elite que tem... Não sou contra a elite, cara rico, nada. Mas uma elite mercenária, sanguinários. Eles pegam e transferem para outros o problema em vez de resolver. Né? Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, né, igual a música do Skank, né? Se o mundo não for para todos, não será para ninguém. Não tem outra alternativa a não ser uma convivência respeitosa, nunca vai ser igualitária, mas o mínimo de respeito e diminuir muito a desigualdade. Senão ninguém vai dormir sossegado. Isso é conversa. Tá certo, então, Matias, eu agradeço aí a sua participação. Trouxe aí muitas informações importantes que aconteceram na data de hoje. Esperamos que você volte em breve, trazendo muito mais aí das curiosidades, das efemérides do dia. Obrigado aí, um abraço a todos. Valeu. Tá certo, aí, portanto, a participação do Matias Neves, professor de História. Agora, mudando um pouquinho de assunto, no último mês, acompanhamos as discussões e as votações no Congresso Nacional sobre a reforma tributária. O que ela vai impactar na sua vida? Quais são as propostas da reforma? Quando entram em vigor? O advogado Davi Isaac está aqui do meu lado, ele que é grande comercialino, para falar tudo o que você precisa saber sobre a reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Davi, tudo bem? Tudo bem, e você, Paulo? Privilégio estar contigo. Espero que melhor com a reforma trabalhista, tributária no caso, né? Ô Paulo, primeiro agradecer a qualificação, não há nada que me adjetive melhor do que o fato de ser torcedor do comercial. Sobre a reforma, no Brasil nós temos um fetiche com a palavra reforma. Então, já de alguns anos, se discute reforma como se fosse um adjetivo. Então, as pessoas usam a palavra reforma, que é um substantivo, como se adjetivo fosse. Então, se nós pensarmos em uma linha temporal, nós tivemos a emenda constitucional número 95 de 2016, que tratava do teto de gastos, e tangenciavam e conjecturavam que ela traria benefícios ao Brasil. Depois nós trabalhamos com a reforma trabalhista. Depois houve a reforma da Previdência. Se discutiu muito reforma administrativa e se discute agora a reforma tributária. Todas as reformas, até então, foram tratadas como se representassem a salvação do Brasil. Então, vários desses influencers econômicos de mídias sociais falavam que a reforma da Previdência traria excelentes benefícios ao Brasil, porque havia dólares represados para virem ao Brasil caso a reforma da Previdência fosse aprovada. O mesmo se falava da reforma trabalhista, que aumentaria o número de empregos do Brasil. Não foi muito bem que aconteceu, né? E o teto de gastos, ele foi tratado especialmente pela mídia como se isso representasse a responsabilidade fiscal, isso é, o Brasil só pode gastar aquilo que é arrecada. O teto de gasto não tem nada a ver com isso. Responsabilidade fiscal é algo que existe na Constituição desde 1988. O Estado, e o que foi convalidado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2001. Então, fazendo um pequeno parênteses, o teto de gastos, ele proíbe que o Estado gaste mais do que o limite inflacionário. Então, isso representa o seguinte: o Brasil arrecadou 100 em 2022. A inflação foi de 7% no período de 2022. Em 2023, se o Estado arrecadar 150, ele só pode gastar 107. Porque o teto de gastos impõe um teto ao limite inflacionário. O que isso significa? Sobram outros 43 que vão servir para quê? Para o Brasil pagar a rolagem da sua dívida, os juros da dívida pública, e o Estado não tem condição de investir. Perceba, né? O teto de gastos, ele
tangenciava uma reforma que não resolveu o problema do Brasil. Então, eu fiz todo esse paralelo para primeiro fixar uma premissa. Reforma é substantivo. Em seguida, nós temos que adjetivá-la, se boa ou se ruim. Tem reformas que são boas, tem reformas que são ruins. Essa reforma é uma reforma importante, resolve o problema fiscal do Brasil? Depende da perspectiva. Da minha perspectiva, não. Eu ouvi aqui atentamente o professor e ele falava de igualdade. Um sistema tributário igualitário é aquele que vai tributar mais grandezas pessoais, então vai tributar mais a renda, vai tributar mais o seu veículo automotor, vai tributar mais o seu imóvel. Proporcionalmente, você fala. Em detrimento do consumo. Por quê? Imagine você, um cidadão abastado, e eu, pobre, mais simples. Nós vamos ao mesmo supermercado e você compra um arroz que custa, por exemplo, o custo do arroz é de R$10, mas eu tenho, suponhamos, 50% de carga tributária. Quem que é o contribuinte? O supermercado. Eu vou ao mesmo supermercado e compro o mesmo arroz de R$10, com 50% de carga tributária. Nós dois pagaremos R$15 no arroz, porque tem 50% de carga, quem paga é o supermercado. Só que o supermercado transfere isso ao consumidor. E não dá para aferir se você é mais rico ou mais pobre que eu. Nós dois absorvemos o mesmo encargo. Sim. Sistema tributário que tem a carga fiscal concentrada em consumo é um sistema desigual, porque transfere cargas iguais para pessoas que estão em situação de desigualdade. Para o mais rico e para o mais pobre, exatamente da mesma maneira. Esse sistema resolve isso? Essa reforma resolve isso? Não, não resolve. O que ela faz? Ela simplifica o sistema. Então, ao simplificar o sistema, ela transforma 6 em 2 tributos. E ao transformar 6 em 2 tributos, ela, de alguma maneira, simplifica, diminui o número de obrigações acessórias, obrigações instrumentais. São obrigações que trazem um custo ao país bem significativo, mas não resolve, me parece, o problema fiscal do Brasil. Porque a reforma ela não transfere a tributação de consumo para grandezas pessoais. Vou te dar um dado. A OCDE faz uma análise das cargas tributárias do mundo. Os países desenvolvidos têm carga de aproximadamente 34% do PIB. O Brasil tem carga de 32%. A nossa carga é equivalente à dos países desenvolvidos. No entanto, nos países desenvolvidos, desses 30 e tantos por cento do PIB, o tributo que incide sobre o consumo é de aproximadamente entre 10% e 15%. Sim. No sistema brasileiro, desses 30%, o nosso tributo de consumo é de 50%. Então, a nossa carga é menor se comparada ao PIB dos países desenvolvidos, mas nos países desenvolvidos, a tributação de consumo é muito menor do que a nossa. Vou te dar um exemplo, os Estados Unidos, talvez o maior exemplo de capitalismo do mundo. Nos Estados Unidos, a tributação de consumo é de aproximadamente 5%. Por quê? Economia é equação de capital e consumo, então valoriza-se o consumo. E, em contrapartida, tem imposto sobre a renda em determinados estados americanos que é de 40%. Impostos que incidem sobre herança nos Estados Unidos são de 40%, 50%. Não à toa, de tempos em tempos, você ouve algum multibilionário americano criando uma fundação. Não é por altruísmo, é para transferir os bens para a fundação. Evitar imposto, né? O familiar vai administrar a fundação, vai destinar um determinado recurso para projetos sociais, só que não precisa pagar os 40% que incide sobre a herança. Bom, perceba, a reforma, ela não dá para nós trabalharmos como nós trabalhávamos nos últimos 6, 7, 8 anos, e nos últimos 6, 7, 8 anos, o cenário político do Brasil era diferente do cenário político de hoje. No cenário político anterior, toda e qualquer reforma era boa. Sim. Não sei por que cargas dava, mas toda e qualquer reforma era tratada como se fosse uma reforma boa. Então, repito, vários desses influencers econômicos que se tornaram coaches de Instagram e tratavam de economia, sustentavam que se aprovasse a reforma da Previdência, tinham não sei quantos bilhões de dólares represados que seriam trazidos para o Brasil, a nossa economia voaria. Isso foi com a emenda constitucional 95, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Com a reforma tributária, curiosamente, os mesmos influencers econômicos passaram, de alguma maneira, a criticá-la. Eu acho que eu sei o porquê, viu, Davi? Para você continuar com a sua resposta, acredito porque tem uma parte da reforma que começa a tributação de jatinhos, de iates, que são, aí sim, bens de consumo de uma pessoa que é mais elitizada. Então, as grandes fortunas também começam a pagar
proporcionalmente mais imposto. Mas é assim, sem querer, é pequeno ainda, sabe? Porque permite a tributação progressiva na herança, a reforma. Sim. Mas isso o Supremo Tribunal Federal já permitia. Os estados já podiam fazer. O único detalhe é de iate e de embarcação e aeronave. Mas é algo que não muda significativamente a premissa fiscal do Brasil. Porque você ainda não tributa grande fortuna, você não tributa a renda de uma maneira mais onerosa, a distribuição de lucro ainda não é tributada. E veja, nem estou aqui defendendo que se tribute distribuição de lucro, ou que se tribute jatinho, ou se tribute embarcação. O ponto não é esse. O ponto é analisar de uma maneira holística, global, se muda a premissa fiscal do Brasil. O que muda é o número de obrigações instrumentais, obrigações acessórias. Só para dar um exemplo, o que é uma obrigação acessória? Vamos imaginar um comerciante aqui do nosso centro, do nosso bonito centro da cidade. Ele vendeu uma televisão. Ele, ao vender uma televisão, ele tem que pagar um imposto. Isso é uma obrigação principal, de levar dinheiro ao cofre público. Só que ele tem uma outra obrigação acessória, de emitir um documento fiscal. No instante em que eu diminuo de 6 para 2 tributos, como é a premissa da reforma, ou para 3 tributos, dependendo da perspectiva, vejam, eu diminuo o número de encargos fiscais, mas eu não altero o centro do problema. O centro do problema é diminuir a tributação de consumo. Tá certo, portanto, tem as palavras aí do advogado, doutor Davi Zarc. Agradeço mais uma vez a presença e também explicar um pouquinho da reforma e como que ela vai atingir o brasileiro. Lembrando que é uma reforma que tem os seus prazos, né? Alguns são até muitos anos à frente ainda. Assim, o novo sistema, assim, a reforma está no Senado, ela não foi aprovada. Exatamente, já foi aprovada na Câmara, agora está sendo discutida no Senado. Se aprovado o texto como atualmente, ela só vai se implementar efetivamente a partir de 2033. Então, é uma mera conjectura. Vale o debate. Obrigado, Paulo. Sempre um privilégio estar contigo, seja aqui ou no Palma Travasso, ou em qualquer outro, nos campos de futebol. O senhor não joga mais, mas... Com certeza, parei. Um abraço. Eu que agradeço, Davi. As portas estão sempre abertas para a gente falar não só sobre esse tema, mas de vários outros referentes ao direito. O senhor que é o camisa 10 nessa área, hein? Jamais. Sou um mero camisa 5, digamos assim, voluntarioso. Tá certo, e portanto a palavra do Davi Zarc, que é advogado, falando um pouquinho da reforma tributária que está sendo discutida, foi aprovado no Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados e agora sendo discutida no Senado. E mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de uma importante prerrogativa do Legislativo Municipal. Vamos aprender um pouquinho mais sobre fiscalização e controle. Eu estou aqui com o Eli Zacarias, da Escola do Parlamento, que vai falar um pouquinho sobre essa importante ação legislativa. Seja muito bem-vindo novamente, Eli, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Realmente é um tema muito importante, porque é passado da hora da população fiscalizar o que é feito com o dinheiro público, né? Isso é fundamental. Então, tipo assim, para você ter uma ideia, essa história de democracia e de política começa no berço da Grécia, né? Então, na Grécia Antiga, eles já participavam de discussão em praça pública, entendeu? E ali discutia-se imposto, taxas e tudo mais. Então, essa ideia vem da Grécia. Você tem 3 ícones lá, filósofos, que é o Sócrates, o Aristóteles e o Platão, entendeu? Esses caras pensaram a antiguidade clássica, entendeu? E trazendo isso para os dias atuais, né? Aqui, vamos botar agora no Brasil, a partir da Constituição de 1988, né, que ela foi pós um período de governo mais fechado, menos democrático, e aí a população, quando ela se vê impedida de tomar certas atitudes, a população ela começa a participar a partir de que foi um conjunto de legislações que possibilitaram a participação popular, entendeu? E então nós tivemos a grande lei que fez
essa permissão, né, que autorizou, facilitou a participação popular, que foi a lei aqui, a Lei de Acesso à Informação, né, que é 12.527 de 2011. Então, essa lei possibilitou transparência pública. Que é a nossa função aqui na TV. É a nossa função. Aí, aproveitando que você me deu essa deixa aí, eu acho que a TV Câmara tem uma grande participação na questão da transparência pública, né? Publicidade, né? Publicidade, enfim, porque aqui se cobre as comissões especiais de estudos, audiência pública. Isso é para descobrir. Todas as ações, né, do Legislativo. Isso, permitir que a população de casa acompanhe. E até participe, né, E desse até processo. participe, exatamente, entendeu? Então, nós estamos num momento crucial, porque, tipo assim, hoje, em função de que ainda continua sendo desviado de dinheiro público, então você tem 3 também que eu acho pilares nessa questão de fiscalização e controle das verbas públicas, que é o Poder Legislativo, que são a população, através da Lei de Acesso à Informação. Sim. Tem o ESIC, que é uma coisa bem simplesinha, está nos sites, é como se você mandasse e disparasse um e-mail para a administração pública reclamando, ou elogiando. Fazendo uma denúncia, né, de Fazendo alguma uma denúncia. irregularidade. Você está no seu bairro lá, tá vazando água e tal, você tem o recurso de fazer essa reclamação. É uma ação fiscalizatória. É uma ação fiscalizatória e contribui com a sua comunidade, entendeu? Com certeza. Então, essa é a questão que tem colocado, né? E aí eu só queria citar uma professora da UFMG, que hoje é minha amiga, entendeu? E ela escreveu um livro sobre essa questão, né? Que é Por uma Nova Gestão Pública, que ela praticamente acaba com aquele conceito de gestão pública mais fechado e abre e tem como, vamos falar assim, o referencial, o orçamento participativo, entendeu? Então, isso estamos chegando assim, a um ponto que está culminando com essas ações de fiscalização e controle. Bom, é importante, né, todo esse trabalho, você falando um pouquinho sobre o controle e também sobre a fiscalização, lembrando que vocês da Escola do Parlamento possuem curso, ajudam, auxiliam os vereadores, também seus assessores, e a população também que tem interesse pode entrar em contato com vocês, né? Pode pelo próprio portal da Câmara. Da Câmara, entendeu? Então, nós, graças a Deus, o que a gente faz? A gente pega, quando vem aqui uns professores, um pessoal renomado, a gente pega, faz a gravação e disponibiliza no nosso link. Então, todas essas aulas estão todas lá. Então, chama a atenção eu acho que foi 2013 ou 2014, ver uma funcionária da CGU, né, que deu uma bela aula aqui, e está lá, é só quem quiser saber. E também a gente deixa lá no nosso link, também livros, teses, dissertação, enfim. A função mais importante aqui da Câmara Municipal seria, né, de fiscalização e controle, né? Além de legislar, né? Então, a questão assim, tem a questão a mais tradicional que eu acho é de legislar, entendeu? Agora, a fiscalização e controle, ela está ganhando corpo em função da legislação, da necessidade de acompanhar o andamento do serviço público, né? Temos duas políticas públicas que são fundamentais, que é a saúde e a educação. Então, esse você tem que acompanhar no passo, no dia a dia, entendeu? É um tripé, né? Segurança, educação e saúde. Exatamente. Entendeu? Eli, muito obrigado, então, pelo esse aprendizado que você hoje pôde dividir conosco aqui no programa. Esperamos que você retorne aí as próximas semanas aí, falando não só do controle, da fiscalização, mas também de outros temas importantes aí da Escola do Parlamento, dos cursos, das palestras, e sempre aberto o convite à nossa população aqui de Ribeirão Preto. Certo, e eu gostaria de fazer um convite direto à população. Participar desse processo da fiscalização, acompanhar o serviço público. Essa é uma missão de cidadania, entendeu? Então, eu faço um apelo para que as pessoas participem da vida coletiva da nossa cidade.
Só assim teremos aí uma cidade melhor para nós ribeirão-pretanos, não só para ribeirão-pretanos, mas também para todas as pessoas que participam e vivem essa questão da fiscalização e do controle nas suas respectivas cidades. E agora, para você que está procurando a recolocação profissional, a Francine Rodrigues traz agora algumas vagas de emprego para você. Acompanhe. É isso mesmo, Paulo Bahia. Acompanhe comigo as vagas de emprego. Armazenista carga e descarga, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de corte, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de padeiro, auxiliar de vidraceiro, auxiliar de mecânico de ar-condicionado, borracheiro, caldeireiro, camareira de hotel, carpinteiro, caseiro, chefe de serviço de limpeza, comprador, consultor de vendas, controlador de acesso, cortador de roupas, costureira em geral, cozinheiro, duteiro, eletricista de instalações de veículos automotores, eletromecânico de manutenção de elevadores, encarregado administrativo de obras, encarregado de obras, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, faxineiro, frentista, instalador de som e acessórios de veículos, jardineiro, mecânico, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista entregador, motorista operacional de guincho, operador de acabamentos, operador de caixa, operador de máquinas fixas, operador de ponte rolante, operador de silk screen, pedreiro, pizzaiolo, promotor de vendas, recepcionista, reparador de eletrodomésticos, servente de pedreiro, soldador, supervisor de logística, técnico de manutenção eletrônica, técnico de obras civis, técnico em manutenção em equipamentos de informática, técnico em segurança do trabalho, trabalhador em serviços de limpeza e conservação de vias públicas, vendedor de comércio varejista, vendedor de serviços, vendedor interno, vidraceiro, vistoriador veicular e zelador. Os interessados devem comparecer ao PAT das 8 da manhã às 4 da tarde, munidos da carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de endereço e currículo atualizado. O PAT fica na Avenida Francisco Junqueira, número 2625, Jardim Macedo. Portanto, muito obrigado, Francine, pelas informações. Espero que você, que ainda está procurando emprego, consiga o mais rápido possível a recolocação profissional. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com muito mais informações para você. Não saia daí. Câmara Solidária. Para aquecer quem mais precisa nesse inverno, os servidores da Câmara Municipal se unem para promover ações em prol a todas as famílias que necessitam neste momento. Nessa ação, serão arrecadados agasalhos e cobertores, e todas as doações serão encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade. Os servidores se unem para contribuir. Venha, faça parte você também.
Bom, voltamos aí com o segundo bloco do nosso programa e vamos começar falando de saúde. Para você que quer dicas de atividade física, nós vamos te ajudar. O professor Bruno Andrade fala hoje sobre como iniciar uma rotina de corridas. Confere aí. Fala galera, aqui é o Bruno Andrade, personal trainer e treinador de corrida. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a importância da corrida e depois eu vou passar um treinozinho básico aí para vocês poderem realizar e você que está interessado em começar a corrida de rua. Primeiro vamos lá para a importância. Hoje a corrida de rua ela é considerada como um tratamento, né, auxiliar de tratamento para diversas doenças, né? Diabetes, colesterol, hipertensão, até mesmo a própria depressão. Então se você está interessado em começar a corrida de rua, se você tem algum desses problemas, é muito importante que, primeiro, procure orientação, né? Primeira das dicas aí que eu vou dar, procure orientação profissional, né? Para que você possa ter um planejamento de como vai se desenvolver a sua evolução na corrida, o seu treinamento na corrida. Segunda dica que eu vou dar, calçado interessante, algum calçado que seja próprio para a prática de atividade física, tá? Hoje a gente tem calçados extremamente caros, né, de alta performance, e outros bem acessíveis, né? Você não precisa começar com aquele lá do top, né? Se você está querendo ingressar agora no mundo da corrida, procure aquele que mais se encaixa ao seu perfil, tá ok? Para nós daqui de Ribeirão, uma outra dica muito importante é se mantenha sempre hidratado, porque a temperatura aqui da nossa região, ela está, mesmo agora no inverno, ela é sempre muito alta. Se você for sair, você que não está acostumado ainda com a prática de atividade física, se você for sair para fazer a prática de alguma atividade física num horário em que o sol já esteja a pino ou já que tem um pouco mais de calor, a chance de você se desidratar e passar mal é muito maior, né? E desidratado, a sua percepção de esforço vai aumentar e o seu rendimento no exercício vai diminuir, né? As chances de que você abandone ele precocemente vai ser maior, tá ok? Quarta dica, pessoal, alimentação. Procure fazer uma alimentação mais equilibrada, principalmente no pré-treino, para que você possa ter um desenvolvimento do treino, né, de acordo com aquilo que você pretende dispor ali naquela sessão. Também é muito importante você ter orientação nutricional, assim como um acompanhamento médico e do profissional de educação física. Galera, quinta dica então, vestimenta adequada. Procure usar roupas leves, próprias para a prática de atividade física, tá? Se você for num horário em que o calor está um pouco maior, roupas mais leves, né, com ventilação, roupas apropriadas para atividade física. Se você for num horário que esteja mais frio, uma roupa que consiga te proteger da temperatura externa, mas que possa, né, favorecer a sua transpiração, não retenha aquele suor e aumente a sua desidratação. Tá joia? Pessoal, agora eu vou passar para vocês uma sessão de aquecimento que ela tanto serve para corrida quanto ela pode servir para qualquer outra atividade que você for fazer. Hoje é muito importante a gente salientar que para aquecimento não é interessante você ficar alongando, aquele alongamento estático que a gente costumava passar antigamente, tá? Por quê? A musculatura durante o exercício ela precisa de contrair para poder executar o movimento. Se você ficar alongando, né, vai dificultar essa contração e você pode perder o rendimento daquela sessão que você está se propondo ali a fazer na hora, tá joia? Então o aquecimento que a gente faz, ele é com exercício dinâmico, tá? E uns movimentos articulares específicos para aquilo que você quer trabalhar. Então, por exemplo, para nós que vamos fazer uma sessão de corrida, nós vamos começar o nosso aquecimento, tá? Fazendo aquecimento de membros inferiores, tá joia? Então segue a sequência aí, ó. Galera, então primeiro vamos lá, aquecimento de membros inferiores, puxando a perna e solta, tá? Puxa e solta. Tá joia? Sempre puxando, soltando. Não precisa puxar até esticar toda a musculatura. O intuito aqui é só movimentar, dar aquela lumbrificada na articulação. O intuito não é esticar o músculo.
Segundo exercício, afastou um pouquinho aqui a perna, você vai levar a mão lá para baixo, subir o tronco, esticar lá para cima. Aquecendo agora e dando uma mobilidade para o quadril e para a coluna. Vamos lá. Repetições, pessoal. Quantas repetições você achar necessária até você sentir que já deu uma melhoradinha na mobilidade aí da articulação que você está trabalhando. Terceiro exercício, tá joia? Terceiro exercício. Agora, continuamos ainda com a mobilidade do quadril. Puxa o joelho na frente e solta. Puxa o joelho e solta. Trabalhando aí a mobilidade do seu quadril, que é importantíssimo para a corrida. Próximo exercício, tá? Mobilidade de tornozelo. Dá uma passadinha lá para frente, afunda e volta. Dá uma passadinha lá para frente, afunda e volta. Projeta o joelho para frente, tenta manter o calcanhar preso no chão. Vou fazer de lado aqui para vocês visualizarem. Pé travado no chão, empurra o joelho lá para frente, calcanhar preso lá, hein? Joia. Agora já um exercício para aquecimento já um pouco mais dinâmico, tá? Mais específico para corrida. Saltinho. Já para ativação da panturrilha e tornozelo, hein? Pessoal, agora mais um exercício de aquecimento com a mobilidade e mais uma capacidade que você vai precisar para a corrida, que é o equilíbrio. Então você vai fazer o apoio em uma das pernas e vai fazer o pêndulo com a outra. E aí você pode fazer o pêndulo para trás e para frente, também pode fazer o pêndulo para um lado e para o outro. Sempre aquecer um lado, vai fazer os dois lados, né? Troca a perna, faz o outro lado também. Mesma coisa, pode fazer para trás e para frente e para um lado e para o outro. Sempre num apoio unipodal, né? O apoio de uma perna só. E agora vamos lá para os educativos de corrida, que você pode colocar na sua sessão de treinamento já também para finalizar o seu aquecimento. Galera, agora eu vou passar para vocês 3 exercícios bem básicos, tá? Que desde o iniciante até o avançado, todo mundo que corre tem que executar, tá joia? São exercícios técnicos de corrida, são exercícios para melhorar a sua eficiência na corrida, a sua biomecânica da corrida. Vamos lá para o primeiro, tá? O primeiro ele se chama skipping. Ele consiste na elevação do joelho, tá? E apontando a ponta do pé para baixo. Isso vai melhorar a sua coordenação muscular entre membros superiores e membros inferiores. Tá joia? Agora eu vou fazer a demonstração desse exercício para vocês. Segundo educativo, pessoal, mais um exercício para vocês melhorarem a biomecânica de vocês. Esse exercício chama Anfersen. Ele consiste em tentar levar o calcanhar de vocês até o glúteo para melhorar a eficiência da batida da passada. Tá joia? Mais um exercício que eu vou lá demonstrar para vocês. Galera, terceiro e último exercício para você colocar na sua sessão de treinamento. Esse exercício chama Kick Out e ele é para ajudar a melhorar o contato, né, diminuir o tempo de contato do seu pé com o solo. Tá joia? Então ele consiste em você fazer o deslocamento com o pé estendido, sem deixar o calcanhar tocar o chão. Mais um que eu vou demonstrar. Galera, então essas são as dicas que eu tenho aí para vocês, tá? O aquecimento é a parte principal do treino, para você dar início na sua vida aí com a corrida de rua. Lembrando sempre, procure orientação profissional, né? E bons treinos. Tá certo, e portanto as dicas do Bruno, personal, falando aí, para você que quer ter uma sequência de corridas aí, fazer esse belo exercício, já tá dando até vontade de sair daqui do programa hoje e fazer uma caminhada, uns 6, 5 quilômetros aí. Quem está caminhando bastante pelas ruas de Ribeirão Preto é ele, o vereador Maurício Vilabranches, ele que é o nosso convidado agora.
está no recesso legislativo, mas está percorrendo o Ribeirão Preto, não é isso mesmo, vereador? Seja muito bem-vindo. Oi, Batista, Bahia, desculpa. Bom dia. Estamos trabalhando, né? O recesso para mim não existe recesso, entendeu? Nós estamos trabalhando e trabalhando muito, viu? Nós estamos recebendo esses últimos dias recapeamento em toda essa região nossa aqui, depois da rodovia Anhanguera, que a gente tem que acompanhar, fiscalizar, né? Para ver se realmente as coisas estão transcorrendo bem. E graças a Deus, realmente está fazendo um trabalho de qualidade hoje, né? Feito pela DGD, e um serviço fantástico. Nós já atendemos uma parte ordinária, fomos para o Flamboyant, hoje estamos no Jardim Interlagos, acabando o Jardim Interlagos, e a outra equipe hoje também acaba o Jardim do Trevo, onde que todas as ruas estão recebendo recapeamento, né? Todas, 100% bairro recapeado, o Jardim do Trevo. Então, a gente está muito bom, que já era uma briga antiga, né? E uma conquista para os moradores aqui que realmente estava com o asfalto numa situação precária, e asfalto, você sabe, em péssimas condições, não traz tranquilidade para o pessoal, né? Então, nós é muito bom estar fazendo parte dessa administração e estar podendo atender todo esse pessoal aqui da nossa região. O pessoal, eu tenho que confiar no voto, na pessoa do vereador. Estamos trabalhando aí, mostrar para eles que valeu a pena aquele voto de confiança que eles nos depositaram em nós. Tá certo, vereador. O senhor também, a gente teve a oportunidade de acompanhá-lo nas caminhadas aí pela cidade, fomos no Parque da Cidade das Crianças, né, que é o antigo Morro do Cipó, o ponto mais alto de Ribeirão Preto. Lá a gente constatou que é um lugar legal para fazer um parque para aquela população, ainda um pouco de abandono, algumas reformas para serem feitas. O que o senhor pode falar para a população que mora ali no entorno da Cidade da Criança? Foi bem lembrado, Bahia. Ali é o seguinte, há 12 anos existe um projeto ali, esse projeto ele estava engavetado, né? E eu pedi ao prefeito que a gente revisse a questão ali do Morro da Cidade da Criança, porque aqui não é um lugar, um patrimônio público que está abandonado, e eu acho que não dá mais para continuar do jeito que está. Convidei os secretários lá e mudei eles lá, porque tem uns que não conhecia, para conhecer a situação que se encontra, né? Porque realmente lá está meio abandonado. E agora devemos ter uma atenção especial. O prefeito nos comprometeu com todos os secretários, secretário de obras, secretário de planejamento, levou todo o pessoal, e ele determinou que seja retomado, refeito o projeto antigo lá, né? Porque muitas coisas aconteceram ao longo desse tempo. E hoje tem muitas árvores caídas, muitas árvores abriu, nasceram aonde ia ser feito uma quadra, então tem que ser feito o projeto conduzido, né? Para em funcionamento, né? Isso para nós é muito bom, e para os moradores do entorno ali, vai tirar aquela sensação de abandono, porque abandono traz segurança, né? Então nós vamos botar lá para funcionar, e o pessoal está muito feliz com essa questão aí, com essa esperançosa que isso vai ocorrer dentro desse mandato do prefeito aí. Tá certo, portanto, tem as novidades aí por parte do vereador Maurício, da Vila Branches. Eu agradeço pela participação, vereador, e desejo que o senhor trabalhe ainda mais para a nossa população, que a gente precisa fazer uma Ribeirão Preto cada vez melhor. Muito obrigado pela participação, vereador. Eu agradeço, é o compromisso que a gente assumiu quando foi eleito, né? Temos que trabalhar, se sair cansado e mostrar para o pessoal que valeu a pena aquele voto de confiança que eles nos deram. Tá certo aí, portanto, a participação do vereador na rua, o vereador Maurício da Vila Branches. E hoje, na série Nome da Rua, o repórter André Luiz de Jesus conta um pouquinho da história dos homenageados das ruas Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e Visconde do Rio Branco. Vamos conferir. E a série Sua Rua traz nesta semana o perfil das personalidades que dão nome às ruas Visconde do Rio Branco, Saldanha Marinho e Américo Brasiliense.
José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1819. Formou-se em engenharia, foi professor ministro da Marinha em 1853 e ministro dos Estrangeiros. Lutou pela sanção do ventre livre, foi jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras e um dos maiores vultos do movimento abolicionista. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1880. Anteriormente, a Rua Visconde do Rio Branco era denominada Rua da Esperança. Joaquim Saldanha Marinho nasceu em Olinda, Pernambuco, em 1816. Cursou a Faculdade de Direito em São Paulo e posteriormente foi promotor público e professor. Trabalhou como redator do jornal Diário do Rio de Janeiro, foi deputado de 1861 a 1866, senador, governante da província de Minas Gerais e presidente da província de São Paulo, de 1867 a 1868. Tinha ideias abolicionistas e republicanas, foi chefe da maçonaria, um dos fundadores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, além de criador da Inspetoria Geral de Obras. Faleceu no Rio de Janeiro em 1895. Anteriormente, a Rua Saldanha Marinho era denominada Travessa do Botafogo. Américo Brasiliense de Almeida Melo nasceu em São Paulo em 1833. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. Foi professor de Direito, juiz municipal, deputado provincial, vereador e presidente da Paraíba e do Rio de Janeiro. Republicano, exerceu o cargo de presidente de São Paulo no período de março a dezembro de 1891. Ocupou ainda o cargo de ministro do Supremo Tribunal. Faleceu no Rio de Janeiro em 1896. Bom, e agora vamos falar de ciências. Um estudo realizado pelo Laboratório de Físico-Química de Superfícies e Coloides da USP de Ribeirão Preto identificou que materiais produzidos por algas podem estimular a regeneração óssea. Para falar sobre o assunto, eu recebo a doutora Ana Paula Ramos, coordenadora do Laboratório de Físico-Química de Superfícies e Coloides, e o pesquisador Lucas Fabrício Nogueira. Vamos começar aí com a pesquisadora Ana Paula. Ana Paula, uma pesquisa, uma descoberta importante para a medicina, né? Sim. Primeiro, boa tarde, Paulo. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje divulgando, né, o que é feito na Universidade de São Paulo. Acho que é uma iniciativa essencial para que a sociedade realmente conheça, né, o que se tem feito, e como você mesmo disse, né, esse trabalho é um trabalho importantíssimo, pensando que esses materiais são desenvolvidos para pessoas que sofrem de problemas que vão desde osteoporose, pessoas que apresentam, né, doenças como osteosarcoma, na qual uma fração, né, do osso tem que ser removido, ou mesmo pessoas que sofrem traumas, né, e têm perda, né, de massa óssea, pessoas que precisam de implantes odontológicos, né, então a gente vê que a área de abrangência dessa pesquisa é bastante importante. Para destacar, né, a nossa pesquisa e por que, né, que ela é importante, esses materiais que a gente desenvolveu no laboratório são baseados na natureza intrínseca. De algas, né? Curioso. Então, e o interessante é isso, né? Temos colágeno, o nosso osso é composto, né, por colágeno. Acho que colágeno, todo mundo fala muito, né? O colágeno faz bem para a pele, né? As pessoas passam colágeno na unha, na pele. Mas, né, é importante destacar que o colágeno é a principal proteína constituinte dos nossos ossos. E, além do colágeno, a gente tem outras substâncias que são importantes para que os nossos ossos possam mineralizar de uma forma específica. Vamos pensar, por exemplo, nas nossas mãos. Por que, né, que os nossos dedos crescem nessa direção, nessa, e temos 5 dedos separados, né, por uma distância? Então, fisiologicamente, essa é uma mão, né, a minha mão aqui descreve uma mão humana.
Por que a gente tem esse molde, né? Então, o colágeno e essas moléculas fornecem toda a informação, né, genética e de estrutura para que uma parte mineral possa crescer, né, que é um fosfato de cálcio. E nesses materiais que a gente produziu, a gente tenta reproduzir exatamente essa estrutura óssea que a gente observa de forma natural. Tem diversos materiais no mercado que se propõem, né, a serem substitutos ósseos, mas a ideia aqui foi oferecer uma informação que já tem naturalmente no nosso corpo. Vou destacar, né, não temos algas naturalmente no nosso corpo, né, mas esse açúcar que a gente extraiu das algas, quimicamente ele se assemelha a um desses componentes que são importantes no direcionamento, né, e na constituição dos ossos. Então, né, eu destaquei mais importante ainda, que são materiais retirados de fontes renováveis, né? Então, a gente falando aí de, né, produtos naturais, né, e busca, né, por a química verde, né? Então, a gente pode destacar vários pontos nessa linha de pesquisa. Tá certo. Eu vou também perguntar para o Lucas, que é outro pesquisador desse projeto, o que seria esse biomaterial que é utilizado, Lucas? Seja muito bem-vindo. Oportunidade de divulgação do nosso trabalho. Basicamente, esse material, ele foi, disse a professora Ana Paula, inspirado, né, na composição natural dos ossos, né, que desenvolver um material que seja útil para a implantação e estimular a cura, né, para substituir outros materiais que já são usados, né, como titânio, né, não são materiais naturais, né, então a proposta de esse material inspirado na composição os ossos, né, para recriar esse ambiente bioquímico e a atividade das células responsáveis por secretar né, diminuir, né, as ocorrências de rejeição desse material em um local fraturado. Ao mesmo tempo, né, a criação de um material inspirado, desenvolver estudos in vitro, né, de doenças ósseas, né, de formação desse tecido, que é uma coisa que, apesar de ser amplamente estudada, é estudada na literatura. Então, esse material é versátil nesse sentido, tanto para aplicação médica, né, em cirurgia, quanto estudar o mecanismo envolvido, né, tanto em doenças quanto no próprio mecanismo fisiológico. Tá certo, muito legal saber tudo sobre essa nova pesquisa. E o que me chamou a atenção, né, o Lucas até acabou abordando, doutora, a utilização da alga, né, ela acaba sendo mais barata, né, mais fácil, mais facilmente encontrado na natureza. Isso também diminuindo o custo, o acesso à população. Em quanto tempo a senhora acredita que essa tecnologia vai estar disponível para as cirurgias aí, no caso, ósseas? Nós iniciamos já alguns testes em animais, em modelo animal, com esses materiais. Os resultados são positivos, né? Então, a gente mostra que tanto in vitro, né, ou seja, nas culturas celulares, quanto nos animais, que a gente chama in vivo, né, o material tem um potencial alto de aplicação. Se a gente for pensar, né, em fazer essa translação da bancada, que a gente chama, né, até a aplicação tecnológica, né, e chegar isso à sociedade, eu diria, Paulo, que seriam talvez entre 5 anos e 10 anos de pesquisa, né? Então, para você entender como, né, a pesquisa, assim, né, é onerosa em tempo, porque, né, o material tem que ter um critério muito grande de seleção desse material, porque, afinal, né, o objetivo final é que eles sejam utilizados em pessoas, né? Bom, falando um pouquinho da questão do material, como é que vocês chegaram nesse material na alga? Quanto tempo levou essa pesquisa também, doutora? O trabalho do Lucas vem desde a sua iniciação científica até o mestrado e o trabalho de doutorado. Então, eu diria que estamos pelo menos há 10 anos pesquisando esses materiais
E, né, lembrando que o Lucas, né, o trabalho tanto do Lucas quanto do laboratório, né, sempre foi suportado, né, pelas agências de fomento do Estado de São Paulo, né, importantíssimo, né, destacar o apoio da FAPESP, o apoio da universidade. Então, eu diria que nesse momento estamos aí com 10 anos, Paulo, pesquisando especificamente esse tipo de material, né, que vai desde o básico, né, de entendimento de estrutura dos ossos, né, e encontrar, né, uma molécula, um composto que seja natural e que se assemelhe, né, a algo que a gente tem no corpo, né, o que você falou, né, a química sustentável, né, então é um trabalho bem minucioso. Tá certo, então. Obrigado aí pelas palavras, professora Ana Paula. Também gostaria de encerrar com o Lucas. Só para a gente terminar, Lucas, quais são os próximos passos dessa pesquisa? Para quem ainda não sabe como é que funciona todo o trâmite, vocês já fizeram essa descoberta, publicaram, quais são os próximos passos? Sim, os estudos in vitro, né, feitos por nós, já estão publicados, né, em periódicos científicos, né, agora divulgado também, né, pela população em geral, e assim, como a professora já mencionou, a gente precisa, né, validar, uma vez já validado in vitro, para modelos animais, né, então, já mais promissores, né, que são esses que nós estamos exibindo aqui, também já foi in vitro, e seguir, né, nessa linha, né, testar os efeitos, né, desse material em modelos animais, né, e a partir de ver a necessidade de um aprimoramento ou alguma coisa que pode ser aprimorada já em vivo, né, então é um trabalho, né, sempre foi minucioso, tanto em vivo fases, também continuar nessa linha e ver, né, como se vive e depois pensar, né, no desenvolvimento de um produto, né, comercializado, né, numa cirurgia, ou também ser vendido para uma coisa nesse sentido, né. Tá certo, então agradeço aí a participação, Lucas, Ana Paula também. Esperamos que vocês tragam aí mais novidades aí da ciência para a gente poder divulgar aqui e que vai ser aí de grande usufruto da população, não só de Ribeirão Preto, mas de população mundial. Nós que agradecemos, Paulo, e queria, né, destacar para quem está nos assistindo que o Departamento de Química da Universidade de São Paulo, né, aqui da Faculdade de Filosofia, está aberto para receber quem tiver interesse em conhecer essa linha de pesquisa, o nosso laboratório, outras linhas de pesquisa, né? Acho que é importante que as pessoas entendam que a universidade está aberta para recebê-los. Tá certo aí, portanto, os pesquisadores Lucas Fabrício Nogueira e Ana Paula Ramos falando dessa importante novidade aí, algas, né, na composição óssea, olha que interessante. E agora a gente vai mudar de assunto, vai voltar aqui a falar das coisas da Câmara e vamos falar sobre o projeto do vereador Marcos Papa, que busca transparência sobre as reclamações do transporte público. Fala aí, vereador. Transporte público é um dos principais vetores de desenvolvimento e de qualidade de vida de uma cidade. O respeito ao usuário, a facilidade de se locomover, de chegar no horário, de trafegar pela cidade, podendo estar em segurança. Por conta disso, eu investigo, eu acompanho o sistema público de transporte em Ribeirão Preto, que é muito ruim. Você sabe disso, eu não estou te dando uma novidade. Mas quero te falar a respeito da minha lei, a Lei 14.092 de 2017. O que ela traz? Gente, todo mundo tem problema no transporte público. Você sabe que o que mais dá defeito dentro desses ônibus, dessas carroças jurássicas, né, dessa frota sucateada que está vencida e expondo a população ao risco de morte? Quer que eu repita? Isso mesmo. Essa frota está sucateada, vencida desde dezembro de 2021, expondo a população ao risco de morte. Você viu um ônibus que pegou fogo na Tomás Alberto, você viu aquela senhora jogada para fora do ônibus, que era uma sacolinha de supermercado, que estava amarrando a porta de trás. Você viu quando chove o ônibus derrapa porque o pneu é careca e bate no poste, expondo todo mundo ao risco de morte? Sim, sob a complacência, a prefeitura fecha os olhos. Muito bem. Todos esses problemas, eu falei alguns, tem muito mais. Eu falei alguns para dizer o seguinte: a prefeitura não publicava a reclamação dos usuários. E pior,
Sabe quem que atende o 0800 na hora que você liga para reclamar? A empresa que faz o serviço. Ruim. Ou seja, a prefeitura colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. É a empresa que atende o 0800. Mesmo assim, contabilizamos de janeiro a maio de 2023, desse ano, 1.670 reclamações, quase 300 por mês, um pouco mais que isso. Então, se nós estamos em julho, já estamos na casa das 2.000 reclamações até a metade do ano. Olha a vergonha que é isso. Quer dizer, não bastasse você ter um sistema de transporte muito ruim, com todos esses problemas que eu estou narrando aqui, pneu careca, lanterna quebrada, sem janela, chove dentro, né? Não tem ar-condicionado, a rampa do cadeirante não funciona, a cordinha do sinal muitas vezes não funciona, o usuário sabe disso. Mas eu chamo a atenção para a cidade inteira. É evidente que é um respeito ao usuário, mas todos nós temos interesse num transporte público bom. Vocês viram o que está acontecendo com esses corredores de ônibus? Gastaram milhões nos corredores de ônibus que estão vazios e nas faixas de trânsito engarrafamento. Ficou ruim para todo mundo. Por quê? Porque a prefeitura quis fazer primeiro as obras. O dinheiro estava no banco. Toca as obras, foi a ordem da prefeitura. Depois conversamos sobre a política de mobilidade. E o transporte público é esse fracasso. Nós não somos fracasso. A gente fiscaliza, denuncia, acompanha e exige um transporte público de qualidade. Essa lei, então, ela manda publicar. Tem que ser meio gênio de internet para achar. Você tem que entrar no site da prefeitura, depois da Transerp e achar um nominho bonitinho que está lá, relacionamento com o usuário. Relacionamento nada, é reclamação. E que a prefeitura é culpada de ainda ter esse telefone, a empresa atendendo. É o Prorbano que atende. Para, né? De novo, colocaram a raposa para tomar conta do galinheiro e essa administração está adorando, porque não tem que receber a reclamação como ela é feita. Então nós vamos continuar acompanhando, né? Nós vamos continuar acompanhando. A prefeitura deveria fazer outra coisa e não faz, que é acompanhar como é o ambiente de trabalho dos motoristas. Vocês se lembram quando eu fiz a denúncia, a reclamação de que havia barata na geladeira e no armário dos motoristas? Você se lembra quando aqui no Terminal Evangelina havia a chave do banheiro dos motoristas não era muito boa, os moradores em situação de rua arrombavam para poder usar o banheiro? Só que o motorista às vezes tem 5 minutinhos para tomar uma água e fazer um xixi, ele encontrava aquele banheiro horroroso. Olha o estresse que esse profissional vai para o trabalho com temperatura de Ribeirão na casa dos 40 graus muitas vezes. Nós estamos no inverno e agora a temperatura está 30, apesar dessa frente fria que veio para Ribeirão. Então, esse cuidado com o transporte público é evidente que é em respeito ao usuário, mas a cidade inteira vai ser beneficiada quando nós tivermos um transporte público decente. A população não quer de graça, ela paga uma tarifa cara e tem um serviço muito ruim. Vamos relembrar a questão dos pontos de ônibus. Quase 3.000 pontos de ônibus e apenas 900 com banco cobertura. Sabe quanto custa aqueles pontos de ônibus lindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Medellín, Bogotá, Maringá, Curitiba? 0, porque uma publicidade faz o custo do ponto de ônibus com banco, cobertura e iluminação à noite, que para a segurança é muito importante, e sobra milhões de reais para subsidiar o preço da tarifa. Por isso que em algumas cidades brasileiras a tarifa é menor que Ribeirão e o transporte público é muito melhor. Obrigado, vereador Marcos Papa. E agora vamos falar de esportes. Eu recebo aí o Cauã Amaral, que vai falar aí das novidades da dupla Come Fogo e do esporte em geral em Ribeirão Preto e no Brasil. Agora temos aí a seleção brasileira. Seja muito bem-vindo, Cauã, tudo bem? Olá, Bahia, olá a todos os telespectadores da TV Câmara, é bom estar de volta. Vamos falar um pouquinho do Botafogo, que vai fechar agora o primeiro turno da Série B, vai enfrentar o Juventude nesse sábado já, de tarde, e a expectativa no elenco, né, essa sequência de resultados mais interessante, conseguiu 4 vitórias em 5 jogos, e a última vitória foi extremamente importante, um golzinho no último minuto, bem chorado contra o Londrina.
Bom, e o Botafogo numa caminhada boa, né? Já o Comercial conseguiu, não venceu, né? Mas também não perdeu, já é um começo. O Zezé tá ouvindo a gente ali, ó, tá preocupado. O que você pode falar do Comercial pra ele? Que ele tá perdendo até os cabelos, coitado. Finalmente conseguiu um pontinho, né? Conseguiu pontuar, mas ainda não fez gols. Fez a troca do técnico, colocou o Fael Júnior. A expectativa do elenco agora com esses novos reforços, que chega na última semana, é finalmente vencer. Vai jogar em casa contra, se eu não me engano, o Noroeste, já no domingo, e a expectativa é a primeira vitória, né? Vai jogar em casa, tem que colocar aquela motivação no elenco e na torcida também. Mudou de treinador, chegou o Fael Júnior, que é velho conhecido do Comercial, e conseguiu esse pontinho, né? Vamos ver se agora engrena uma sequência aí, né? Sim, ele já é a segunda passagem dele, mesmo com a reformulação do elenco, eu acho que ele vai dar uma nova cara pro elenco. Só de não ter começar perdendo já é uma coisa para se ver de bom. Bom, o Botafogo enfrenta quem mesmo no final de semana? Enfrenta o Juventude, às 3h30 da tarde. Aqui em Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão. Então a gente deseja aí sorte aí para a dupla Come Fogo, para o Comercial que ganhe seu jogo, agora perante a sua torcida, e o Botafogo também na próxima rodada aí, que vai ser no final de semana, é isso? Sim, ambos vão jogar no final de semana, um no domingo, outro no sábado. A expectativa é que os dois vençam. Jogando em casa, né, a gente sempre quer que os dois ganhem. E o torcedor tem que comparecer, né? Claro, para dar aquela força pro elenco, principalmente pro Comercial que precisa vencer logo. Bom, e me fala, estamos tendo aí a Copa do Mundo, o Brasil estreou de maneira magnífica aí vencendo o Panamá na estreia. O que vem aí pro Brasil, para as nossas meninas brasileiras? Essa estreia foi extremamente otimista. O Brasil começou muito bem ganhando o Panamá, mas eu acho que o verdadeiro jogo pro Brasil se provar é o próximo contra a França. Eliminou a gente na última Copa. Páreo duro. E chegou a hora da gente se vingar. É bom a gente vencer esse jogo, que também vai dificultar para eles na classificação na tabela. Se as meninas conseguirem vencer esse jogo, a França fica com um pontinho e o Brasil já se classifica. Então é bom conseguir garantir esse resultado. Assim, não é mata-mata, mas se puder prejudicar uma rival direta ao título da Copa é importante. Sim, Copa do Mundo é tiro curto. Quanto mais pontos você conseguir no menor tempo possível, é ótimo. Chegar na última rodada com uma pressão a menos é sempre bom. Ainda mais ganhar de uma seleção como a França, que é uma candidata ao título. Bom, Cauã, agradeço as informações. Tem mais algo a complementar do esporte ribeirão pretano? Ou é isso mesmo? Nadinha, só mantendo otimismo para eles vencerem. Tá certo, então a gente agradece ao Cauã, que falou um pouquinho do esporte Ribeirão Preto, e vamos encerrar o nosso programa falando de música. Eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara o José Rubens Lopes Salles, ele que é vocalista da banda Chavala, para falar um pouquinho mais do trabalho da banda aqui de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Zezé, como é que está? Tudo Salve, certo? Bahia, tudo bem? Maravilha. Tá vindo de show, vai fazer show? Como é que tá a agenda aí? Agora a gente está reformulando um pouco o repertório, já tem show da Chavala para o mês de agosto, né? Olha só, então temos novidades aí. A gente reformulou nosso figurino, né? A gente está numa proposta mais inclusiva, com músicas contemporâneas, numa roupagem mais na cara da Chavala, então a gente tem pego artistas contemporâneos aí para fazer releituras. Também estamos assim, concentrado num próximo disco, né? Porque depois desse período de pandemia que a gente viveu, a Chavala gravou singles, gravou algumas músicas, não no clima de álbum, mas agora a gente quer lançar mais um álbum, então estamos em estúdio, cozinhando as ideias para poder sair mais um álbum aí da Chavala. Bom, vamos começar do princípio. Como é que surgiu a reunião? Quantos integrantes vocês são aí no Chavala? Sim. E por que Chavala? E por que Chavala Talhado? Eu sei que vocês tiraram o talhado aí do nome. Por que de onde surgiu essas ideias aí? Bom, Chavala, a gente lá em 99, quando a banda surgiu e eu fazia um cursinho preparatório de vestibular, a gente ouviu essa palavra aí, Chavala, que um amigo que tinha parentes em Portugal chamava uma outra menina portuguesa, né, que estudava com a gente, de Chavala. E a gente descobriu que era um apelido para menina, como se fosse uma mocinha, um negócio assim, e eu gostei. A gente acabou agregando, falou, putz, esse é um nome legal para a banda, a gente estava fazendo a banda naquela época. É diferente, eu diria. E aí veio Talhada, que é de talhar, né, de esculpir e tal, e Chavala Talhada era tipo uma menina bonita, que é o que a gente enxerga na banda, como uma menina bonita, é mais ou menos isso. É a menina dos olhos de vocês. Exato. Né? E aí o Chavala Talhada, muita gente travava a língua com isso, a gente ficou bastante tempo usando esse nome. Inclusive até no Spotify a gente tem 2 perfis, o Chavala Talhada e o Chavala. E a gente, por esse trava-língua, decidiu simplificar e colocar só o Chavala, né?
Qualquer outra pergunta mesmo, Exo? O início, né? Quantos integrantes vocês são? Sim, E você já deu uma pincelada. 99 se reuniram, chegaram ao nome Talhada. A banda é antiga. A gente passou para Chavala, acho que em 2014, 2015, por aí a gente abandonou o Talhada. Hoje a gente tem 4 integrantes titulares, vamos dizer assim, né? Que sou eu, o Tadeuzinho do baixo, o Adriano na bateria e o Valtinho na guitarra, além do Jader, que é o nosso trombonista, né? O grande maestro Jader, morador lá de Serrana City, grande e gloriosa Serrana. Nosso vizinho aqui, Serrana. Sim. E a gente conta também com outros músicos que dependendo da gig, dependendo do show, a gente agrega também. Então tem o Cauene Patrocínio, que é um trombonista também maravilhoso, que entrou para o time. Tem a Tamie, Briane, tem o Charlin, que é percussionista. Então, dependendo da tocada, a gente vai agregando e tal, às vezes em quarteto. É um elenco completo, né? Todo treinador queria ter um elenco desse aí, né? Exato, não sei se todo treinador, né? Mas a gente tem uma galera boa aí que faz som com a gente. E a gente tem os nossos ensaios ordinários, né? Ensaios toda semana, toda terça-feira. Terça-feira que é um dia sagrado pra gente, porque no passado a gente tocava as terças-feiras no saudoso Bronze Night Club, aqui onde a gente começou a tocar. Então a gente mantém nossos encontros de terça-feira no estúdio que a gente tem no Maria Goretti, no bairro aqui na Vila Virgínia, próximo, né? E isso ajuda a gente a delinear, a trabalhar, a maquinar os shows da Chavala e as composições mesmo. E quais são as influências para vocês aí? Como é que você classifica o som da banda? Isso é uma parte bem complicada, assim, a gente nunca conseguiu achar um gênero definitivo. É uma metamorfose ambulante. Hoje a gente fala que é uma mistura de rock com funk, a gente tem tocado funk, o funk carioca mesmo, a gente tem misturado isso com vertentes do rock, um groove brasileiro, então é uma música dançante, uma mistureba. Eu gosto dessa palavra mistureba, mas a gente chama de groove brasileiro, é mais ou menos isso. Legal, e de estúdio vocês têm quantos discos? Quais são os projetos aí futuros? Até então a Chavala conta com quatro álbuns, né? Desde a primeira formação, do primeiro momento, todos disponíveis no Spotify, no Deezer, nas principais redes de streaming, plataformas de streaming. A gente tem ainda mais alguns singles que a gente lançou. Recentemente, o último foi a música Por Supuesto, da Marina Sena, a gente fez uma releitura. Antes dela a gente fez o Vermelho da Glória Groove. Tem mais algumas músicas ao vivo também disponível no Spotify. Tem muita música, deve ter a base aí de umas 50, 60 músicas disponíveis no Spotify. E agora a gente parte para fazer mais um disco, sempre na intenção de registrar as nossas ideias e músicas com essa temática de reflexão, falando sobre a vida, falando sobre a existência, né? Falando sobre a pluralidade, inclusão e a liberdade, a felicidade de estar vivo e poder compartilhar as nossas ideias, nossos mundos e celebrar a vida, né? Que eu acho que às vezes tão complicada, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa, tão cheia de a dor e a alegria de ser, né? Exato, é isso. A gente tem uma ligação muito forte com essa ideia, essa filosofia de estar vivo e celebrar a vida. A Chavala é isso. Quem quiser acompanhar vocês, tem Spotify, tem também YouTube, sim, conhecer mais do som. Estamos nas principais mídias sociais, @chavalabanda, né? Para Instagram. No Instagram, acessando, você já vai ter tudo lá. Mas temos TikTok também, Facebook, que ainda existe, né? E no Spotify, nas plataformas de streaming, procurar por Chavala, Chavala, não tem outra, é só a gente mesmo, Chavala ou Chavala Talhada. Tá tudo lá disponível, façam o favor, por exemplo, de ouvir. E compartilhar muito, né? E compartilhar com os amigos, passar para frente. É som aqui de Ribeirão Preto, embora cada um aí venha de um lado, mas... Serrana. Tem a influência de Serrana. Eu vim de Florianópolis, o Tadeu veio de Tuiutaba, né? Aí tem a turma, o resto da turma é Ribeirão Pretana, mas é som Ribeirão Pretano. Nasceu, cresceu e continua aqui. E nós estamos... aqui para divulgar também a cidade, para divulgar o nosso trabalho, sempre levando Ribeirão Preto junto com a gente.
Bom, Zezé, eu agradeço aí a sua participação, muito obrigado por ter vindo, as portas estão sempre abertas para vocês aqui do Chavala e que vocês aí possam mostrar ainda mais trabalho para nossa Ribeirão Preto. E para você, telespectador, a gente se despede aqui do programa Revista Câmara, voltando semana que vem. E para você também, que ainda não conhece o Chavala, nós vamos dar aí um gostinho do que vocês vão ver aí nas mídias sociais que o Zezé falou. Confere aí. Colmeias argireias São Pedros, nozes, moscadas Salvia, salvia divinorum Sal, sal, da nossa, da terra, da minha, da nossa, da tua, da minha, da nossa, de toda a terra, da tua, da minha, da nossa, da terra, da minha, da nossa, da tua, da minha, da nossa, de toda a terra, da tua, da tal piscina, a tal piscina,